era um cidadão do mundo, como hoje se costuma dizer, não é? Um homem que conheceu e viveu e passou por sítios numa época em que se calhar pouca gente terá passado por tantos sítios. E de facto essa memória prodigiosa que depois o transportou para a obra que escreveu e o prodígio dos sítios onde visitou, se calhar também foi aquilo que depois contribuiu para alguma menções menos honrosas, por assim dizer, relativamente à figura de Fernão Mendes Pinto, que as quais estão hoje naturalmente ultrapassadas, porque o que temos descoberto sobre a história de Fernão Mendes Pinto permite-nos dizer que o Fernão Mendes Pinto literário não está assim tão longe do Fernão Mendes Pinto real e histórico, e que é aquele que nós aqui de certo modo estamos a celebrar, estas duas memórias do Fernão Mendes Pinto literário e o Fernão Mendes Pinto histórico. Quero também agradecer a Junta de Freguesia, da União das Freguesias de Cacilhas, Almada, Cova da Piedade e Pragal, ou bem dizer as quatro, porque todas elas são importantes, pelo apoio que deu à Usalma e por ter estado aqui presente também nesta apresentação, nesta apresentação, passo o plenário, e à direção do Usalma também pela organização desta magnífica sessão. O convite que a Edith me fez há 15 dias, mais coisa, menos coisa. 3 semanas, não. 3 semanas. Deixou-me algum tempo para refletir um bocado sobre o que é que eu iria apresentar, porque para já não tinha ainda o roteiro, entretanto já o recebi. Mas eu mandei-lhe no... Depois, posteriormente mandou, não é? Quando eu aceitei, não tinha ainda o roteiro. Tem razão. Porque ligou-me primeiro pelo telefone e depois é que fez o convite formal. E depois é que mandei o roteiro passado uns dias. Isto é, eu podia ter feito uma decisão que depois me arrependesse, não é? Mas até agora não tenho tido razão para isso. Mas disse logo que eu iria analisar aquilo que me iria mandar e não deixaria de dar a minha opinião crítica, como é óbvio, porque acho que não faz sentido nenhum nós sermos bajuladores, e acho que não era esse o objetivo também desta apresentação. Aliás, diga-se de passagem que quem faz apresentações apenas com sentido de elogiar, pouco acrescenta a essas apresentações. E, portanto, nós temos que ser críticos no sentido em que apontar sempre o que é bom e o que é relevante, e de facto temos aqui um trabalho com uma qualidade de edição e artística e visual muito, muito boa e inédita, porque de facto é um dos primeiros roteiros que nós temos. Nós já temos alguns estudos ligados à arte urbana e ao espaço e ao património de Almada, até pelo professor Artur e por outros trabalhos, mas é de facto o primeiro trabalho que nós temos exclusivamente dedicado a uma figura, e ainda por cima uma figura histórica da mais elevada calibre e histórica e literária. Aliás, neste ano em que comemoramos os possíveis 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões, que tinha familiares também a residir aqui em Almada, embora parentes um bocado distantes, mas também por cá passaram, e que foi contemporâneo do Fernão Mendes Pinto, e teve até um dos seus seguidores com uma função muito importante na junção e produção da obra da peregrinação. É importante, de facto, deixar esta marca e dar a conhecer este espaço, este território do concelho de Almada, da cidade e não só, através das suas figuras. E era importante que este roteiro ficasse não só como um trabalho de valor da Usalma, mas que também fosse depois distribuído pela cidade, pelas várias instituições, não só ligadas à Câmara e à Junta de Freguesia, como também às escolas, que é muito importante. Aliás, eu quando vinha a caminho aqui desta apresentação e quando falava daquilo que vinha fazer à minha mulher, ele dizia-me: "Oh, Rui, nós temos que cada vez mais lutar para que a cultura e a história cheguem às escolas, e sobretudo a cultura e a história local." E é verdade, de facto, muitas vezes nós lamentamos muito que as escolas não tenham tanto no seu programa de história local, e que seria uma forma excelente não só de valorizar a nossa história e o nosso património, como também a nossa cultura. E independentemente das apreciações que se possam fazer, e que hoje em dia estão muito na hora nas discussões correntes do passado e o presente, o que é que se deve valorizar e o que não se deve valorizar, há uma coisa que nós não conseguimos ultrapassar, é que o nosso passado é a raiz da nossa cultura. E, portanto, se conhecendo o nosso passado e sabemos a origem da nossa cultura, e podemos saber valorizá-la de uma forma completamente diferente.
Nesse sentido, esta obra é uma obra muito importante porque chama-nos a atenção a todo um trabalho que foi sendo feito nos últimos anos por parte de muitos artistas de recuperar a memória do Fernão Pinto em Almada. E começa precisamente pelo Romeu Correia, e isto está evidente porque ele de facto teve um papel muito importante em recuperar esta memória, a memória do Fernão Mendes Pinto, não só pelo aquilo que ele publicou nas obras dos agentes vinculadas à Almada, que é uma das biografias que muitas vezes se cita, como também pela obra ficcionada da peça do Andarilho das Sete Partidas, e que é de facto recuperar a figura do Fernão Mendes Pinto. Depois também pela obra dos historiadores locais, como o Raul Pereira de Sousa e o professor Alexandre Flores, em colaboração com outros investigadores que passaram por Almada, que não sendo Almada não deixaram de deixar a sua marca, como a professora Rebeca Katz e como o próprio Fernando António de Almeida, e que ao longo destes últimos 20, 30 anos, e até aos tempos mais recentes com o professor João Paulo Oliveira Costa, que esteve aqui no ano passado, se não me engano, há 2 anos, no Centro Cultural Fernão Mendes Pinto, a recuperar um pouco essa memória de quem era Fernão Mendes Pinto, já depois da inauguração, e em boa hora a recuperação da antiga Junta de Freguesia do Pragal para dar de facto corpo a um espaço de memória sobre Fernão Mendes Pinto, mas também com outras atividades. E portanto estamos aqui de certo modo a comemorar a figura, lembrando a sua história e a sua obra, mas também trazendo e tentando atualizá-lo para aquilo que é os nossos dias e procurar dá-lo a conhecer a outras gerações. E nesse aspecto, de facto, o roteiro é muito importante. E com as fotografias são excelentes. Aliás, eu vou pedir desculpa, mas vou roubá-las para alguns trabalhos meus. Mas penso que tenho a autorização dos autores. Mas espero eu que não, senão vou ter que fazer isso. São excelentes porque, de facto, alguns destes painéis estão, alguns ainda não estarão em um estado que ainda poderia ser recuperado, outros é difícil às vezes tirar boas fotografias e, de facto, tem aqui um trabalho magnífico. E para conhecer a cidade, e nada melhor do que ter estes pontos de referência para nos fazer sair de casa e para percorrer os caminhos desta terra e para ir reconhecendo coisas que às vezes nós passamos por elas e nem nos apercebemos que elas lá estão. É por isso que os roteiros servem. Os roteiros não servem para mais nada que não ser que nos chamar a atenção de, olha, há aqui este sítio que foi importante, ou há aqui esta figura histórica, ou está ali uma placa que ninguém vê, mas isto tem uma importância por causa desta figura assim, assim, assim. E de facto os roteiros têm esta importância. Analisando em particular, e eu vou fazer aqui agora um pequeno desafio à equipa, olhar para este roteiro não como um ponto de chegada, mas como um ponto de partida. Como todo melhorado ao longo dos tempos, com certeza. E certamente haverá outros contributos que no futuro darão essa possibilidade, até porque, como todas as figuras históricas que nos fascinam, nunca podemos dizer que sabemos tudo acerca delas. E não hoje em dia se discutem os pormenores biográficos de Luís Camões, né? Será que nasceu em Lisboa? Será que nasceu em Coimbra? Será que nasceu em Santarém? Será que nasceu mesmo em 1524, no dia 6 de janeiro, ou dia 26, ou o que é, ou dia 27? Bem, se estamos a falar de uma das nossas maiores figuras, como Luís Camões, então que dizer do Fernão Mendes Pinto, né? Portanto, é natural que nós tenhamos que aceitar que é uma figura histórica cujos dados biográficos estão sempre em completa ponto de interrogação. E fazendo aqui um pequeno intervalo naquilo que estava a dizer, importa também deixar aqui uma reflexão sobre uma temática com que eu me tenho defrontado nos últimos anos, que é este confronto entre o que é a lenda e o que é a tradição e o que é de facto a história ou os factos históricos. Isto é, nós muitas vezes fazemos a história baseada não propriamente em documentos ou em factos, em documentos no fundo que são verificáveis, mas em testemunhos históricos. O que é que são estes testemunhos? São a memória, por exemplo. E esta memória está muito presente aqui neste roteiro, aquela quinta que as pessoas diziam de há várias gerações, tinha sido esse é o exemplo mais flagrante. ou aquela memória que toda a gente no Pragal diz que o Fernão Mendes Pinto viveu aqui no Pragal, ou que sempre ouviram dizer isso. E compete aos historiadores atualizar essa informação e pôr em conflito ou em confronto, vamos assim dizer, aquilo que são os testemunhos históricos, que podem ter mais ou menos valor, mas todos do ponto de vista da sua capacidade de provar algo
do ponto de vista enquanto fato histórico, mas não deixam de ter uma grande importância enquanto memória. E não deixam de ter impacto, porque, de facto, isto aqui é o resultado de muitas memórias e tradições e de alguns factos históricos em torno da figura do Fernão Mendes Pinto. E digo isto porquê? Porque muitas vezes as pessoas depois dizem isto é uma história que se contava, era uma cantilena que se contava, mas isto não tem qualquer base documental. Isto não tem grande valor. Não é bem assim. Atenção, porque à volta desta memória, desta tradição, depois existe o resto. Há a Escola Fernão Mendes Pinto, há a estátua de homenagem ao Fernão Mendes Pinto, há a rua Fernão Mendes Pinto, há toda uma série de elementos que nós depois temos que compreender porque é que eles existem. E a história está-se em constante reconstrução precisamente por causa disto. Porque há uma memória que se vai passando de geração em geração e que vai causando, de facto, depois várias interpretações que podem ser mais ou menos próximas daquilo em que hoje os historiadores dizem que é a verdade histórica. E nesse sentido é um facto que, em relação ao Fernão Mendes Pinto, e este trabalho também é reflexão disso, porque teve a seriedade, e é um trabalho sério, e que deve ser valorizado, de apontar não certos aspectos como verdades absolutas, mas ter o cuidado de dizer atenção, há esta dúvida, atenção, isto é uma tradição, um indivíduo encontrou um papel que dizia isto, mas nós achamos que fazia mais sentido ser assim, e explicar porquê, e portanto, até nesse aspecto, é de valorizar a importância deste roteiro, porque de facto deixa sempre em aberto essa possibilidade. E até para vos deixar agora aqui, e antes de eu entrar aqui nos aspectos mais detalhados do roteiro que eu irei fazer, embora não muito detalhadamente, mas com algum cuidado, só para vos dar aqui um exemplo até de uma obra que foi aqui referida e que recentemente até ganhou uma menção honrosa, que é o catálogo da exposição dos 30 anos da Casa da Cerca, no qual eu colaborei. É um trabalho que foi sendo feito ao longo de muitos anos, com várias contribuições, resultado de memória escrita e investigação documental, que há 30 anos houve uma autora que propôs fazer a história da Casa da Cerca, mas que na altura, por dificuldade de acesso à documentação, não conseguiu completar esse trabalho. No entanto, transcreveu uma série de elementos que tinha sido conseguido corrigir, alguns dos quais, pois, eventualmente não terão propriamente uma verdade, não serão propriamente, são apenas tradições. O caso da passagem das tropas francesas pela Casa da Cerca, muitas vezes fala, mas que nós não conseguimos encontrar documentos sobre a mesa. Outros casos em que foram apontados por historiadores, por exemplo, a passagem dos reis Filipes pela Casa da Cerca, já o Pereira de Sousa o tinha afirmado, mas agora nós temos, de facto, portanto, documentação que o comprova, e depois toda uma série de documentos que foram sendo investigados, não só pela equipa da Casa da Cerca, mas também por vários historiadores, como o nosso falecido António Policarpo, que deu-nos muita informação sobre a história da Casa da Cerca, o professor Alexandre Flores, através das memórias da família Teutónio Pereira, e também mais recentemente a própria Silvia Moreira, que trabalha na Casa da Cerca, e eu próprio com alguns documentos que fui encontrando ao longo dos anos. E entretanto chegámos à conclusão que tínhamos que fechar, os 30 anos foram o ano passado, tivemos que fechar a história da Casa da Cerca, e já vão perceber porque é que isto é importante quando eu irei falar aqui do catálogo. Fechámos, entroncámos e pensámos, ok, está aqui o trabalho definitivo, tem aqui tudo aquilo que é preciso saber sobre a história da Casa da Cerca. Mentira. Passado um ano, encontro um testamento em Lisboa, um indivíduo a dizer que vivia na Casa da Cerca, ali num período em que nós não tínhamos muita informação, e que já andava a fazer lá obras e já lá tinha os azulejos. Tive este trabalho todo a pensar que tinha chegado a uma conclusão final e agora lá vou ter que remodelar isto outra vez. A história é assim. E não há que ter medo disso porque é mesmo assim. A história nunca está fechada. E o Fernão Mendes Pinto é também um roteiro que deixa portas abertas para novas integrações. Analisando em concreto este trabalho, eu diria que é um trabalho que tem, sobretudo, a preocupação de chamar a atenção para a memória de Fernão Mendes Pinto neste território. E esta memória que está patente precisamente em várias obras de caráter artístico e plástico e que estão aqui explicadas e integradas depois também com a própria literatura. Neste caso também é muito importante. E também com os certos da Exatamente. Porque muitas vezes os historiadores têm este problema. É que gostam muito de analisar os pormenores biográficos de uma figura, mas esquecem-se depois da parte literária, que é tão ainda mais importante. Não só porque a parte literária revela
aspectos da personalidade e até da própria memória pessoal do autor, como também, no fundo, é aquilo que lhes dá o valor que eles têm. Enfim, do ponto de vista perene, o que fica é aquilo que o autor deixou. E podia não ter ficado, como nós bem sabemos, ainda que eu próprio tenha algumas dúvidas sobre a data da morte do Fernão Mendes Pinto, mas isso já não vou falar nessa parte, então isso era estragar completamente o panorama, mas no entanto, o que sabemos é que de facto a obra da peregrinação foi publicada muitos anos depois da morte de Fernão Mendes Pinto, a pedido e por encomenda das próprias filhas de Fernão Mendes Pinto, que são faladas aqui no roteiro, e portanto, embora nós possamos dizer que é uma das maiores obras da literatura portuguesa do século XVI, ela na realidade fica para a história como sendo uma obra do século XVII. A primeira edição foi em 1614, aliás, em 2014 comemorados os 400 anos da sua publicação, assim como em 1983 foram comemorados os 400 anos da morte atribuída a Fernão Mendes Pinto. E portanto, mas o que fica é a obra, e a obra de Fernão Mendes Pinto é imensa, ainda que hoje muitas vezes nós não tenhamos noção disso. Eu há uns anos atrás, até a propósito de uma palestra do professor Alexandre Flores na Academia da Marinha, onde já integrou uma série de elementos que entretanto foram encontrados, o óbito do filho do Fernão Mendes Pinto, não se sabia quem é que era, e entretanto encontrou-se no Arquivo da Misericórdia, daí a importância do Arquivo da Misericórdia que também aqui é referido, os aspectos ligados à própria história das filhas do Fernão Mendes Pinto e da propriedade que elas tinham aqui próximo da Almada e que deixaram ao convento de São Paulo da Almada, uma vez que elas foram sepultadas no antigo convento e hoje seminário da Almada. E uma das coisas que eu achei interessante fazer na altura foi coligir tudo aquilo que refletia a presença de Fernão Mendes Pinto na arte e na literatura em Portugal. E era imenso. Desde banda desenhada, desde ficção, desde teatro, desde pintura, gravura. Assim, é uma das figuras que tem mais particularidades. Ainda hoje, inclusive, uma peça que foi agora, há poucos dias, adquirida pela Fundação Oriente, o Caquecistão, que era uma figura mítica do Oriente e que foi adquirida pela Fundação Oriente, que é uma espécie de uma ave que o próprio Fernão Mendes Pinto relata na peregrinação e que para os portugueses era tão exótica que até parecia ser uma figura mítica, como aquelas que o próprio Luís Camões retrata nos Lusíadas. Né? Só que esta é uma grande diferença entre as duas grandes obras. Esta é uma das diferenças entre as duas grandes obras. É que, de facto, Camões usa a mitologia para retratar a história de Portugal e Fernão Mendes Pinto retrata a história de Portugal que parece mitologia. Né? Porque as figuras são tão fantásticas que quase que são inacreditáveis. E daí aquela velha questão, né? Se ele contaria a verdade ou não. E como eu estava a dizer, estes elementos são bastante importantes e acabam por deixar esta memória no nosso território que é importante valorizar. Analisando o próprio percurso, o percurso está dividido em duas partes. Uma parte do percurso pedestre, que é aquela que pode ser feita aqui à volta da Vila da Almada, onde nós temos os painéis, nomeadamente na Escola António da Costa, no Fórum Romeu Correia. Eventualmente eu até diria que o próprio Lesalma poderia sugerir às autoridades que reforçassem a identificação destes painéis como pontos de passagem. Eu sei que neste momento está a ser feito um roteiro turístico em Almada, onde eu também estou a colaborar, através da Divisão de Turismo, com os vários pontos de interesse aqui no território, e provavelmente também irá integrar alguns destes pontos. Mas não deixa de ser interessante, ou não deixaria de ser interessante, que esta informação pudesse estar acessível e mesmo localmente, e não só porque hoje em dia, lá está, o roteiro depois vai se espalhar por aí, por vários pontos, se calhar até pelo posto de turismo, e seria interessante haver essa possibilidade. Depois pela Igreja da Misericórdia, e logo aqui na Igreja da Misericórdia tenho a primeira sugestão a fazer. Posso fazer? Permite-me? Para tomar nota. A Igreja da Misericórdia tem uma importância quase a duplicar ou a triplicar, como aqui bem lembra a doutora Maria de Assis. A Misericórdia era uma das instituições mais importantes de Almada no período em que Fernão Mendes Pinto viveu em Almada, entre 1563 e 1583, embora o Romeu Correia fale em 1562,
o que aponta de facto a cronologia é que ele regressou ao reino em 1558, esteve 5 anos à procura de receber uma tensa da rainha Dona Catarina, não recebeu, e passados esses 5 anos veio viver para Almada, provavelmente quando casou com uma tal Maria Correia de Brito, aqui residente de famílias aqui de Almada. E em Almada ele de facto, ao contrário de por vezes se refere, ele não seria propriamente um indivíduo muito pobre, talvez não fosse propriamente um fidalgo muito rico ou um grande comerciante, porque ele deixou muito dos seus bens à própria Companhia de Jesus, isso é um facto, está comprovado, mas teve pelo menos a capacidade de adquirir uma pequena propriedade, de manter a família e de ser um indivíduo com bens próprios de tal ordem que lhe permitia, por exemplo, assumir a tal função de mamposteiro. O que era um mamposteiro? O mamposteiro era alguém que, em nome da misericórdia, ia recolher as suas rendas, os seus foros e recibos e receitas às várias pessoas que, no fundo, que os deviam, no fundo, que usufruíam de bens do património da misericórdia, e neste caso da gafaria, as quintas e as vinhas e as hortas e os pomares e tudo mais, e só as pessoas que tinham bens próprios e que não dependiam de outros é que podiam assumir essa responsabilidade. Portanto, estamos a falar de um cargo com algum relevo dentro do contexto social da época. Depois, também é verdade que ele, além de ser mamposteiro da misericórdia, foi escrivão, porque ele era escrivão e escrevia, embora às vezes a letra dele assim seja fácil de ler, mas embora, pelo menos é muito reconhecível e é fácil de identificar, e também foi vereador e oficial juiz da Câmara de Almada. Isso é um pormenor que é menos conhecido, mas já foi identificado. Por exemplo, o professor Rafael Moreira, quando estudou a história do Convento dos Jerónimos, na documentação do Convento dos Jerónimos a propósito da Quinta da Palmeira em Pai Pires, no Seixal, encontra lá uma... Aqui diz, foi juiz em Almada. Foi juiz, não é? Então, mas lá está o que valoriza. Foi juiz em Almada, e para ser juiz normalmente não podiam ter pessoas que não tivessem bens próprios, que não vivessem das suas próprias fazendas. Até o mestre pedreiro ou mestre de obras mais abastado, mas que dependia do trabalho mecânico para a sua manutenção, muitas vezes era-lhe vedado o acesso à Câmara. Coisa que hoje, felizmente, já não é assim. Mas neste caso em particular, neste contexto, ele, ao fazer parte desta elite local, significava que ele estava muito bem integrado, como é referido aqui também no próprio roteiro, na sociedade local. Naturalmente não era o indivíduo mais rico. Não era o que tinha a casa mais campanante. Por isso tínhamos a casa da cerca, tínhamos o pátio, mais tarde conhecido Pátio do Prior, do seu amigo Francisco de Andrade. Este Francisco de Andrade foi cronista do rei Dom João III, foi guarda-mor da Torre do Tombo, era filho de um dos homens mais ricos de Lisboa, o Francisco Alves de Andrade, era irmão da famosíssima Violante de Andrade, Condessa de Linhares, para a qual supostamente teria sido uma das inspiradoras do Luís de Camões, ainda que isto um bocado depois fantasiado pelo professor José Hermano Saraiva, mas não deixa de ser verdade que ele de facto teve essa preponderância e, portanto, não nos custa nada acreditar. Sabemos mais ou menos aproximadamente que o Francisco de Andrade veio viver para Almada por volta de 1572, portanto, que é os primeiros documentos que nós temos da presença dele, e, portanto, foi contemporâneo do Fernão Mendes Pinto e provavelmente também amigo do Luís de Camões, porque Luís de Camões só faleceu em 1579, 80, e, portanto, há certamente aqui alguma ligação. E, portanto, deixa-me, posso? Diga. Precisamente, o que o Dr. Rui está a dizer são os personagens que entram no certo aqui da peça, que nós vamos depois interpretar na casa. Nem combinado, teríamos feito Exatamente. melhor. Não. Eu confesso que não combinei nada disto Temos aqui com ali a Edith. a colega que faz Francisco de Andrade, levanta-te. É a colega. Temos a colega que faz dinheiro do Fernão Mendes, a mulher. Temos aqui a colega que faz do... Foi possível encontrar na documentação do Convento de São Paulo de Almada, num tombo, a referência que a Quinta de Montalvão, que é uma quinta que fica perto da Escola de Alfazina, hoje em dia já nos limites da freguesia da Caparica, mas antigamente pertencente à paróquia do Castelo, e portanto podemos dizer que de certo modo o Pragal se prolongava um pouco quase até à porta do Monte Caparica, porque de facto era a povoação mais importante depois da Almada, antes de chegar ao Monte Caparica. Portanto, elas tinham deixado essa propriedade ao Convento de São Paulo de Almada e diz claramente que elas eram as filhas do Fernão Mendes Pinto. Portanto,
Estamos a falar de um documento do século XVIII, quase 2 séculos depois de ele morrer, e ainda havia esta memória dessa ligação. E o professor Vítor Serrão, um eminente historiador de arte, e há muitos anos interessado pela história da Misericórdia da Almada, sobretudo pelo retábulo da Igreja, inventa inclusive a possibilidade de que, havendo documentação no arquivo da Misericórdia em que as filhas do Fernão Mendes Pinto estão a deixar umas certas esmolas para as obras do retábulo, que o próprio Fernão Mendes Pinto pudesse estar representado no retábulo. Ele inclusive fala de uma figura do peregrino que aparece lá com uma corda ao pescoço, e portanto é uma das imagens que se calhar seria interessante numa segunda edição chamar a atenção, porque de facto tudo aquilo que seja iconografia é importante, e de facto hoje em dia nós sabemos que a imagem como é que é o autor do retalho? é o Geraldo Fernandes do Prado e o seu discípulo André Pérez, que esse era almadense e que foi o que continuou a obra. Depois fala-se no Castelo de Almada e de facto refere-se na Igreja do Castelo e na Igreja de Santiago, porque nós temos aqui um problema que é inultrapassável, que é, nós temos a referência, vamos dizer, um testemunho histórico, que é o que é dado pelo Romeu Correia, com base num documento que o seu tio, o Carlos Melo, teria encontrado no arquivo da Misericórdia, que refere a data do óbito do Fernão Mendes Pinto e coloca-o como sendo sepultado na Igreja de Santiago. Mas, na realidade, fosse ele morador no Pragal, fosse ele morador em Palença de Cima ou até em Montalvão, na zona da Alfazina, ele, na realidade, vivia na freguesia do Castelo. Portanto, seria muito estranho que ele fosse sepultado numa igreja diferente daquela que era a sua igreja paroquial. E isto está refletido aqui neste roteiro e bem está refletido. no número 5, quem No número quiser 4 e 5. pode ir acompanhando. Está refletida essa questão. Está a seguir assim as imagens. E depois isso nós temos Agora vamos aqui nesta. nós temos um problema, é Vamos que assim. a Igreja do Castelo ruiu com o terremoto. A Igreja de Santiago teve várias obras depois do terremoto, embora a fachada ainda seja anterior. Portanto, e se ele lá foi sepultado, a pedra nunca apareceu. Até agora. Mas pode aparecer um dia, quem sabe. Quando se conseguir escavar... Quando se conseguir São escavar... homens de fé, são Não, homens de fé. temos que acreditar, não é? Até agora não apareceu. Depois fala aqui na Vila Campo de São Paulo e no painel do Louro Arturo, que é no fundo um painel que já é inspirado numa obra inspirada na obra do Fernão Mendes Pinto, no Bandarilho das Sete Partidas. E aqui acho que há aqui eventualmente espaço para colocar aqui mais 2 pontos de interesse num futuro roteiro, e que é o próprio Pátio do Prior e a Casa da Cerca. E eu digo isto porquê? Porque de facto são 2 locais dos mais antigos da Almada, que têm referências documentadas ao período do Fernão Mendes Pinto, eventualmente mais Onde é que se pode encontrar essa documentação? em relação à Casa da Cerca, tem o próprio catálogo. Catálogo. Então, em relação ao Pátio do Prior, tenho que falar com o autor. Quem é? Sou eu. O historiador Rui, e este catálogo vai-nos fornecer elementos. Não, em relação ao Pátio do Prior, agora também estou a mentir, em relação ao Pátio do Prior há uma pequena nota no catálogo do Museu das Covas do Pão. Há um texto feito com a professora Lourdes Rosa e a professora Margarida Leme sobre memórias de casas antigas da Almada, que são bem provavelmente ainda do período medieval, em que se refere essa informação. Isto é uma questão sempre de ir ligando as peças umas às outras. Nós, em relação, por exemplo, isto só para vos dar aqui uma pequena noção, em relação à Casa da Cerca, nós sabemos de facto que era a casa onde esteve durante 15 dias o rei Filipe I, quando entrou em Lisboa, em 1581. Isso hoje está perfeitamente documentado. E também temos na biografia referências à passagem do Fernão Mendes Pinto, não sabemos se foi ali, mas provavelmente terá sido ali, de chegar à fala com o próprio soberano espanhol. Espanhol que ainda era espanhol nessa altura e para muitos continua a ser o soberano espanhol, mesmo depois de ter sido entronizado como rei de Portugal. É que durante a estadia real nos aposentos da Cerca da Almada, durante 2 semanas, o soberano espanhol teve várias visitas, e isso estão documentadas e são referidas até nos registros da época, onde, além do despacho régio que era normal se dar, ele terá recebido também, e ouvido em primeira pessoa, as histórias do aventureiro Fernão Mendes Pinto. Isto, porque é que nós dizemos isto? Porque, de facto, há um primeiro biógrafo do Fernão Mendes Pinto, João Franco Barreto, que diz o seguinte, que o escritor Fernão Mendes Pinto teve grande prestígio junto do rei, que falou tanto de lhe ouvir suas histórias que por elas lhe deu uma boa atenção.
e essa está registada. É a tal tensa que ele não tinha conseguido obter da Rainha Dona Catarina. Eu diria mais que o Fernão Mendes Pinto caiu nas boas graças dos espanhóis, porque não só o soberano lhe deu a tensa, como uma das primeiras traduções da peregrinação foi precisamente a do Maldonado, que teve acesso ao original e deu inclusive uma ordenação diferente daquela que esteve na organização da peregrinação portuguesa, e portanto os próprios espanhóis entendiam quase como que um da sua própria... porque quando a peregrinação foi publicada, Portugal na realidade fazia parte da coroa ibérica. Não é? Em relação à cerca e ao pátio da Boca do Vento, o que nós sabemos, e que é referido nesse trabalho artigo, nosso tal artigo, é a presença do Francisco de Andrade. Não só é uma figura histórica importante, como eu já referi, até pelas suas ligações diretas e indiretas, como também pelo facto de estar perfeitamente documentado de ele ter organizado a peregrinação, ter sido ele o encarregue de organizar. Inclusive ele veio a falecer poucos dias antes da primeira publicação, em 1613 ou 1614, não consigo precisar agora bem. Embora ainda atualmente exista uma grande discussão académica para saber se realmente foi o Francisco de Andrade que deu o nome aos capítulos da peregrinação, se foi ele que os organizou, porque o tradutor espanhol, o tal Maldonado, é um bocado crítico do Francisco de Andrade. Se calhar porque ele achava que o Francisco de Andrade, como ficou cá em Portugal, não era grande amigo do soberano espanhol. Vamos lá saber porquê. Portanto, são dois locais que de facto comportam a memória desse tempo. Pronto, eu não irei aqui detalhar muito mais. Depois a seguir, além do painel, e do painel aqui na Via do Campo de São Paulo, passamos pelo arquivo histórico da Câmara de Almada. E de facto temos lá uma peça do Louro Artur, que é talvez um dos nossos artistas mais insignes e que ainda está entre nós, felizmente. Eu tentei ligar para ele por várias vias, mas não consegui entrar à fala. E que é um homem que, diga-se de passagem, tudo tem feito para preservar e prolongar a memória desta figura e que está aqui presente neste roteiro ao longo de várias referências. O Arquivo Histórico de Almada tem, de facto, várias edições da peregrinação, ou pelo menos até ao momento em que esteve aberto e agora está em remodelação, estavam acessíveis. Eu penso que são possíveis de serem consultados na biblioteca do Fórum Romeu Correia. O arquivo tem interessantes edições antigas da peregrinação. Exatamente, exato. A própria casa em si é uma casa também insuspeitamente antiga, que muitas pessoas normalmente associam ao Dr. Júdice Pargana, da família Teutónio Pereira, e porque de facto ele é o responsável pela remodelação daquele edifício no final do século XIX, e está lá, até representado até numa siglazinha que está no portal, mas de facto estamos a falar de uma casa que é pelo menos do início do século XVII. Pertenceu a uma família que também foi sepultada no convento de São Paulo de Almada, que era uma sobrinha do Dom Álvaro de Branches e um Heitor de Melo Pereira, e que tem uma ligação muito próxima com a elite local, e mais tarde, no século XVIII, veio pertencer a uma das poucas casas de Almada que pertenceu à aristocracia lisboeta. Tínhamos o Palácio da Marquesa da Lorna e tínhamos a Casa da Condessa de São Lourenço, ainda antes do terremoto. Portanto, estamos a falar de um edifício que também tem uma história muito importante. E, portanto, a recuperar também um pouco, aproveitar este roteiro para ir dançando aqui uma menção, dizer, olha, nós também temos património histórico e é importante fazer menção disso. Aqui está o arquivo histórico, não está a fotografia, não se podia pôr muitas fotografias nem muitos textos. Claro. Depois temos o nosso Seminário de São Paulo, que é uma casa talvez a mais bem conservada em termos de antiguidade, para lá da Igreja de Santiago, e porquê da importância deste espaço? Pronto, é um local que infelizmente nem sempre está acessível, porque isso também às vezes torna difícil o seu acesso por parte dos visitantes, portanto tem que ser marcado com antecipação, tem que ser organizadas as visitas, mas é um local de memória de Fernão Mendes Pinto, porque nós sabemos pelos assentos paroquiais que as filhas foram ali sepultadas e, portanto, parte daquilo que sabemos da história de Fernão Mendes Pinto e de que ainda podemos vir a saber no futuro está ligado à Ordem de São Domingos e ao Convento de São Paulo de Almada. Infelizmente, por causa do terremoto, a igreja foi totalmente reconstruída. Portanto, a igreja que lá está é já uma obra posterior, em 1756, e não temos lá todas as pedras de sepulturas que gostaríamos de ter acessíveis e, portanto, não temos neste momento a possibilidade de identificar o local exato em que as filhas do Fernão Mendes Pinto lá foram sepultadas. Depois, a seguir, entramos na segunda fase,
do Roteiro, que é a fase do Pragal. É, de facto, um dos locais em Almada. Número 9. É o número 9. A Rua Rua dos Moinhos. Onde temos o Centro Cultural Fernão Mendes Pinto. E que aqui é preciso ter atenção que, de facto, este é um daqueles locais em que a memória de Fernão Mendes Pinto está mais viva. Por isso nós lá queremos ir hoje. Ó, doutor, sem querer ser inconveniente, Não sei. nós programámos que aqui estaríamos até junto às 4 horas da Que horas tarde. são? Já são 4 menos 5. Então, se faz favor, podia acelerar um bocadinho. Já me tinha ter dito mais cedo. Mas, O Centro Cultural Fernão Mendes Pinto, temos a escola, temos a própria estátua de Fernão Mendes Pinto. Muitos destes trabalhos foram feitos quando há a comemoração dos 400 anos. Inclusive a própria Escola Secundária Fernão Mendes Pinto, onde eu estudei. E, portanto, temos todos esta ligação. Ligando isto também depois à própria Quinta de Polença, que na altura em que se foi feita as comemorações se pensava de facto ter sido a propriedade onde Fernão Mendes Pinto viveu, porque havia essa tradição na família, porque inclusive se vocês tiverem acesso ao RTP Memória vão ver o programa do Sr. Armando Saraiva, onde ele vai àquela propriedade, e porque não se sabia que afinal havia outra. Outra Quinta de Polença, aliás há várias. O Fernando António de Almeida fala na Quinta de São Lourenço, que é dos Cunhas, onde hoje é a Tagol. Eu levanto a hipótese de ser a outra quinta, a Quinta de Montalvão, entre a Quinta de Alfazina e a Quinta de São Lourenço. Porque todas elas estavam na freguesia de Santa Maria do Castelo, todas elas estavam próximas do Pragal. Para o seu avô. O que acaba de dizer é muito interessante a pessoa ter acesso a estes assuntos quando está no seu computador e ficarmos a ver como há perspectivas tão diferentes e que vêm completar outras. Claro. Realmente. Mas não podemos fazer uma afirmação taxativa porque não sabe temos perfeitamente documentos. que tem sido um investigador. Pois, eu quando insisto nesta questão, não é no sentido. Mas eu quando insisto nestas informações não é no sentido de desmentir ou desvalorizar as demais. Como eu digo sempre, a tradição é muito importante. E nós nunca podemos perder de vista que estamos a falar de testemunhos históricos e como todos os outros testemunhos, até mesmo os documentos administrativos, podem às vezes ter erros. A pessoa pensar que uma terra se chama isto, é isto, dizer que a casa lhe veio de um primo e afinal veio de um tio. Quer dizer, estas coisas são comuns a acontecer. E até uma prova definitiva e irrefutável, temos que sempre deixar a porta aberta para várias destas circunstâncias. A propósito disto, é preciso dizer aqui uma questão, e que aliás eu já fiz essa referência na apresentação que foi feita com o professor João Paulo Oliveira Costa, que a memória da ligação ao Pragal não caiu do céu. Tem uma origem. E a origem tem a ver precisamente com uma obra do século XVIII, escrita em latim, e que dizia o seguinte, isto traduzido para português, porque o meu latim é um bocado mau, como eu lhes digo, que o Fernão, ou o Fernando, ou Fernão Mendes Pinto, isto é um excerto de 1735, até com um pouco crítico da obra dele, que o Fernão Mendes Pinto, que na margem esquerda do Rio Tejo, portanto, estamos a falar na margem esquerda do Rio Tejo, portanto, na parte da Almada, perto do local que se chama Pragal, na casa que ainda existe, escreveu o livro das suas peregrinações. Esta é talvez a descrição mais contundente, ainda que seja também naquela época também era uma tradição, mas uma tradição escrita 100 e poucos anos depois da obra ter sido publicada, de que ainda existia a casa onde ele tinha escrito a peregrinação e que essa casa ficava perto do Pragal. E quem é que o afirmou? Era o Dom José de Barbosa, escrito como Jorge Garcês, com o pseudónimo Jorge Garcês. Numa obra que, agora vou ter que dizer o título em original, porque é em latim, Hippodromus Pedrocianus ab excelentíssimo Domino Dulce de Cadavalência, Regius Estabum Praefecto Constructus, Poetis e Descriptus Giorgio Garcês Scalabitano Complutense Magistra. Estão a ver isto aqui? Enfim, era uma obra sobre a inauguração dos estábulos da Quinta do Cadaval em Pedroços. Ou seja, do outro lado do rio. Portanto, ele estava a falar sobre as maravilhas que se viam deste lado. Entre as quais a casa onde o Fernão Mendes Pinto tinha escrito a sua peregrinação. Portanto, se era perto do Pragal, se calhar não era bem no Pragal. Mas isto não significa que ele não tivesse passado por lá. E, portanto, faz todo o sentido que, até por ser a terra que primeiro é referida como sendo o local da sua vivência,
que o Pragal tenha esta importância tão grande, e como eu disse, de um autor que não é almadense. Viveu em Almada, porque ele na realidade era um cidadão do mundo. Exatamente. E finalmente creio que temos E depois no fim é falar também da passagem dele pela Quinta do Val Gozal. Aliás, a passagem do Quinta do Val Gozal por ele, porque apesar de algumas pessoas... Temos os painéis. Temos painéis do Pragal, exatamente. Muito bem fotografados por um amigo. Como não podia deixar de ser, que é o sítio por onde as pessoas entram e saem do Pragal, direitos ao mundo. Exato. Ter essa memória é muito importante. Muito importante. E também a Quinta do Val Gozal, porque a Quinta do Val Gozal tem uma importância, só para então concluir aqui. Eu sei que aqui o Val Gozal está um bocadinho xuxo, mas dizia o essencial para pessoas como Mas o Quinta do Val Gozal é importante por uma razão muito significativa. Porque a Quinta do Val Gozal é a memória de um pormenor que é difícil, que é importante para ultrapassar o mito em torno da figura do Fernão Mendes Pinto. Que é aquela coisa do Fernão Mendes Pinto, Mendes Minto. Aquela ideia de que ele de facto não era uma personagem, não era um autor credível, não era um historiador. Portanto, aquilo que ele escrevia não refletia lá muito bem a verdade histórica. E hoje nós sabemos que uma parte dos factos não aconteceram diretamente com ele, embora ele os relate com a maior vivacidade, como se fossem passados por ele próprio. Mas são descrições do Oriente tal qual ele as viu e foram contadas. E são tão verídicas, que os próprios jesuítas, quando quiseram fazer, portanto, o processo de canonização do São Francisco Xavier, quem é que foram consultar? Com uma das pessoas que o conheceu em vida, que podia, na primeira pessoa, relatar quem foi São Francisco Xavier, o que é que ele fez pela expansão da fé cristã no Oriente. Ora, se os jesuítas acreditavam no Fernão Mendes Pinto, quem sou eu para dizer que ele mente? Eu? Muito obrigado. Exatamente.